Sejam todos bem-vindos ao podcast Minha Franquia da SK. Aqui a gente mostra como abrir sua primeira franquia que vai te render pelo menos R$10.000 por mês de lucro. Eu sou o Lucas Machado, tô aqui com o Alexandre Guerra. E aí, Guerra, beleza? Beleza. Tudo bom? Mais um episódio? Mais um, vamos lá. Esse tema aqui eu peguei de umas coisas que você mais fala, hein? Sobre a rentabilidade da franquia. É um dos pontos do método reto. Exatamente, começa com o método rentabilidade. criado por você. É isso aí. E o tema de hoje é exatamente esse: como analisar a rentabilidade e se é importante analisar a rentabilidade. E eu queria primeiro te perguntar, o que é a rentabilidade de uma franquia? Cara, muito simples. Rentabilidade é o quanto fatura menos o quanto que gasta. Mas essa rentabilidade eu analiso do quê? Porque, por exemplo, se a franquia tem 400 lojas, eu vou analisar do quê? De não todas é tão as simples franquias analisar. ou de cada uma? Como é que é? Primeiro, a pergunta vem antes. O que é faturar e o que é gastar? Né? O que é o faturamento? Isso é importante, porque senão você não consegue estimar. Você tem que entender o que está por trás do faturamento. E todas as franquias têm duas componentes por trás, que é a quantidade de cliente e o ticket médio, o valor gasto médio por cliente. Se você abrir nessas duas componentes, você já consegue ter mais noção de que aquilo é possível ou não faturar aquele tanto. Se para eu faturar 100 mil, eu tenho que atender 1.000 clientes por dia, sei lá, 2.000 clientes por mês, será que eu consigo atender 2.000 clientes por mês? Aí você começa a poder pesquisar no mercado se isso é possível ou não. Aí eu preciso multiplicar pelo ticket médio. Então, cada cliente desse tem que gastar R$50. Será que é possível nesse negócio, eu tocando esse negócio, eu fazer com que eles gastem R$50? Aí você começa a ter com que pesquisar. Porque se você pegar o faturamento, estão falando aí que essa franquia fatura 50 mil. Aí você vai comparar o que com o que? Então, primeira coisa, rentabilidade. Faturamento menos despesa. Tá, faturamento. Número de clientes vezes valor médio gasto por esses clientes. Então começa aí. Despesa. O que é despesa? Você tem que dividir em duas componentes. Custos variáveis, que são custos que variam de acordo com a venda. Imposto, royalties, insumos. São os principais custos variáveis. Nesses custos, você não tem muito domínio. É algo que você tem que avaliar, mas é algo que é imposto por aquele modelo de negócio que vem da franqueadora. Custos fixos, os dois principais, pessoas, tem que avaliar quantas pessoas são necessárias para aquela franquia, e aluguel, se aquele aluguel é caro ou barato. Né? O ideal para quem começa é ter uma operação com custo fixo baixo, porque com custo fixo baixo você tem menos risco. A sua alavancagem operacional é menor. Então você tem que entender a componente de custo. Tem gente que compra franquia assim, vem um consultor de expansão e fala, a rentabilidade é essa, porque fatura na média tanto e gasta tanto. O cara nem se preocupa em saber da onde que vem esse faturamento e da onde que vem esse custo, esse gasto. E aí é onde o pessoal é enganado, porque acredita no primeiro cara que aparece na esquina. E me responde uma coisa assim, parece uma coisa óbvia, mas acredito que não deva ser. Qual que é o tamanho assim, da importância da pessoa analisar a rentabilidade de uma franquia antes de entrar na franquia? Qual que é o tamanho do peso que isso tem? É gigante, assim, tá lá no método reto. O reto é rentabilidade, escala, tempestividade e alma. É 1 em 4, mas a rentabilidade tem um fator preponderante, é fundamental. Você gostaria de investir numa franquia que não tem rentabilidade? Acho que ninguém. Então, analisar a rentabilidade por conta própria, isso por ser a análise da rentabilidade sempre tem que ser por conta própria. Não adianta você cair no conto de quem está te vendendo. Aí vamos lá para a tua segunda pergunta. Como é que analisa, como é que pesquisa a rentabilidade? Depois de você entender o que é rentabilidade, você vai atrás de avaliar se é possível ter aquela rentabilidade. Algumas fontes de informação para você ter. Primeiro, olha você quer montar uma loja de roupa. Vai numa loja de roupa parecida e pergunta quantos clientes você atende por dia, qual que é o valor médio gasto por esse cliente, o ticket médio. Vai na cara dura e pergunta. Vai para um restaurante, você vai montar um restaurante, pergunta lá. Eu tenho que atender 100 clientes por dia, mas aquele restaurante lá que é bacana e tudo atende 50 por dia. O dono do restaurante não vai me falar quanto fatura, então vai lá e conta. Não é um negócio importante para você?
tirar dinheiro do bolso e investir no negócio certo, então vai lá e conta. Fica um tempo no almoço lá. O restaurante fatura no almoço, normalmente, né? No almoço e à noite. Fica um tempo, conta 2 horas do almoço, quanto que ele atendeu. Fica 1 hora à noite, quanto que atendeu. Você vai saber mais ou menos quanto é que é. Não precisa ser exato, mas você vai saber mais. Aí você já começa a ter mais informação para comparar com aquilo que estão te falando. E aí, o maior segredo é o seguinte: conversa com os franqueados. Esse é o mais fácil. Quando você está entrando numa franquia, você recebe uma circular de oferta de franquia que tem lá. É obrigado a ter o telefone de todos os franqueados. Chega lá e fala e liga para os franqueados. É isso? Quanto é que você fatura? Olha que coisa tão simples e tão fácil que poucos fazem. Então assim você pesquisa, né, como que é a possibilidade daquele restaurante, daquela loja de roupa, daquela escola faturar aquilo que estão te prometendo. E a mesma coisa você vai fazer no gasto. É mais difícil saber o gasto no mercado local, porque você não vai sair perguntando quanto que é o aluguel não. O aluguel você tem como saber, mas os outros custos é difícil. Tirando o aluguel até que você tem. Melhor caminho é ir falar com os franqueados, né? Mas pode? Quando eu recebo a circular, recebo os números, eu posso ligar para o franqueado? Pode ligar. Guerra, tudo bem? Estou entrando na franquia, quero saber. Eu posso fazer isso? Deve, não é que pode, deve. Por exemplo, o franqueador ele não vai se sentir ofendido. Não. É uma prática comum, não é uma coisa que vai parecer que eu tô... É uma prática que está se tornando cada vez mais comum. Deveria ser comum, né? Deveria ser, mas está se tornando mais comum, né? Mas outra coisa importante, não falar só com um franqueado. Porque uma rede de franquia tem diferenças de resultados muito grandes. A diferença entre quem fatura mais e quem fatura menos, ou quem lucra mais e quem lucra menos, que normalmente é prejuízo, toda a rede de franquia tem algumas lojas que não estão no azul. É muito grande. Então pode ter a sorte para a franqueadora, não é para ele, dele ligar para um cara que está muito bem, ou o azar para a franqueadora, a sorte dele, não é sorte nesse caso, é azar de todo jeito, dele ligar para um cara que está muito mal. Aí ele vai colocar um retrato da rede inteira em cima de uma pessoa. Então ele precisa ligar para muitas pessoas. Eu sempre falo, o meu número é pelo menos 10. A franquia tem 2 lojas, então não entre nessa franquia. Começa por aí. É muito pouca loja testada, eu não recomendo. A franquia tem 10, então pelo menos ligue para todos os franqueados. E deixa eu te perguntar, a gente está falando sobre rentabilidade, você citou custo fixo, custo variável, despesas, né? O lucro, etc. Agora sim, o lucro da franquia, ela também, a própria rentabilidade da franquia, ela também está atrelada com a pessoa que está tocando, né? O franqueado, ou não? Ou vai depender só da franquia mesmo? Como funciona isso? Não, o que eu falo, uma franquia é uma caixa de ferramenta, tá? Você pode escolher a caixa de ferramenta certa ou errada. No meu curso eu ensino a escolher a caixa de ferramenta certa. Depois que você escolher a caixa de ferramenta certa, não é só apertar um botão que as ferramentas vão saindo fazendo tudo. Você tem que mexer nela, você tem que aprender a mexer e você tem que ter a disciplina e a vontade de colocar a mão na massa para isso acontecer. Então depende muito da pessoa. E eu acho que a pessoa tem que ser autocrítica. Ela tem que ser autocrítica, de olhar, inclusive para os franqueados e para as franquias, ver o atendimento, perguntar para os franqueados o que é importante, qual que é a rotina de trabalho deles, entender se ele pode fazer. As franquias que exigem aquela pegada comercial, micro franquias, são muitos assim, que exigem aquele franqueado estar na ponta vendendo. Se o cara não tem perfil de venda, não entra nessa franquia. Então o cara tem que ter autocrítica para entender se ele vai conseguir executar de forma satisfatória aquele trabalho que está se propondo a fazer quando entra na franquia. E Guerra, deixa eu te perguntar, se a pessoa ignorar isso, fala assim, esse negócio de rentabilidade, o cara da franquia, eu confio lá no cara que foi me vender, e você acha que isso aí ele pode até ele chegar... pode dar sorte, ou pode dar azar. Aí é jogar uma moeda para cima e ver o que cai. Tem muita gente que faz isso e dá sorte, mas o risco é muito maior. É melhor ele fazer isso numa franquia do que
tendo um negócio independente, um negócio próprio. Pelo menos ele está na franquia, corre o risco dele acertar. Agora, a chance dele errar é maior, a chance dele encontrar um picareta no mercado, que tem vários no setor de franquia, como tem em todo segmento, é maior. Esse é o tipo de cara que o primeiro que entrar na frente dele vai vender o negócio. Então ele tem que dar sorte de cair numa franquia boa. Se você for pegar as maiores franquias do Brasil, já estabelecidas, a grande maioria são franquias estruturadas, franquias sérias. Mas se você pegar o universo de franquias que existem no Brasil, existem vários, de vários tamanhos, de vários tipos, um monte que eu nem conheço. Aí você tem muita franquia, ou que tem alguém que não é sério, não é correto, ou tem franquias que, apesar do cara ser sério, ele não está capacitado, não tem experiência, não tem dinheiro e que não vai conseguir levar o negócio adiante. O tanto de empresário pequeno que tem um negócio mais ou menos, uma loja, duas lojas, mais ou menos, e acha que a solução é franquear, tem um monte por aí. E aí vai que esse desavisado cai nesse franqueado. Às vezes o cara é super bacana, super legal, mas não tem a menor condição de montar uma franqueadora. O pessoal às vezes acha que montar uma franqueadora é simples, é bom, que não precisa de dinheiro. Porque o franqueado que vai fazer? Você precisa de dinheiro no início. Uma franqueadora demora anos para começar a dar resultado, porque você precisa de um consultor, você precisa de alguém para ajudar no recrutamento de seleção, você precisa de alguém para fazer marketing. Você acha que com o royalty de uma loja paga tudo isso? Não paga. A gente lá na BF, a gente fazia a conta que a partir de 50 lojas, 50 unidades franqueadas, que a franqueadora começava a entrar no azul. Agora, se você pega um cara qualquer que não tem, inclusive, uma capacidade financeira de segurar esse tempo, não vai dar certo. E assim, pelo que você já passou, principalmente lá na BF e tudo mais, você viu muito caso de gente que não olhou a rentabilidade da franquia? Você acha que isso as pessoas ainda têm essa prática? Ou é muito raro alguém que entra sem ter olhado a rentabilidade? Olha, eu vou te falar, eu vejo muito franqueado que já escolheu, né? A gente lá na BF, a gente recebe todo litígio, representação de franqueado contra franqueador. E algumas representações a gente fala, o cara está trazendo um problema aqui, que esse problema era óbvio, então certamente ele não viu. Então isso acontece. Agora, nas minhas franquias mesmo, que eu sou envolvido, eu vejo isso acontecer. A pessoa vem e ela não se preocupa em analisar profundamente aqueles números que são apresentados. E a gente toca o barco. Ainda bem que no nosso caso a gente tem um negócio estável, um negócio grande, um negócio com equipe capacitada, um negócio consolidado. Mas tem muita gente que entra sem olhar muito. Então, até nas minhas franquias, tem gente que não se preocupa muito em fazer um pente fino naquilo que ele está investindo. E assim, quando a pessoa vai tomar a decisão, eu quero investir numa franquia, agora eu vou começar a escolher minha franquia. O que vem antes? Ele tem que escolher primeiro o que ele tem mais afinidade, a marca que ele gosta mais, aonde ele gosta mais de ir, ou isso é um dos primeiros fatores que ele tem que analisar, qual franquia tem mais rentabilidade para eu começar a procurar. O que você acha? Eu acho assim que a rentabilidade ele vai conseguir só analisar um pouco mais adiante. Eu acho que ele tem que ter algo que ele tenha uma certa afinidade, porque é um trabalho que ele vai fazer. O cara está em algo que ele não gosta de fazer, é uma escolha meio que não faz sentido para mim. E se ele tem uma certa afinidade e facilidade para executar o trabalho, ele vai ter mais chance de dar certo. Então, eu acho a afinidade importante. Logo depois da afinidade, ele tem que entender se aquele mercado, aquele segmento é um segmento promissor. Antes até da rentabilidade, porque na rentabilidade ele vai precisar de algumas informações que isso vai ser depois dele iniciar o processo. Então, vou dar um exemplo. O cara vai montar uma franquia de um quiosque de brigadeiro. Será que ele vai conseguir vender brigadeiro a rodo, só brigadeiro, para o negócio dar certo? Será que isso é possível? Né? Vou dar um exemplo das paleterias. Eu nunca acreditei um picolé
quadrado, doce. Por que esse negócio vai ter em toda esquina de shopping? Não é nem em todo shopping. Toda esquina de shopping tem um negócio daquele. Então, tem uns negócios que ele tem que olhar antes até da renda e ver se aquele negócio tem solidez, sabe? Já tem um segmento formado, já tem um costume, um hábito de consumo daquilo, porque se não tiver, pode até que tenha no futuro, mas ele vai ter que ter aguentar todo o tempo, né, que demora às vezes para aquele segmento ser sedimentado. Então, o negócio é relevante, já existem clientes que consomem aquele negócio, é um mercado promissor para o futuro, não é um negócio que é tipo uma locadora de vídeo, que tem risco de sair do mapa. Então, por exemplo, você investiria numa franquia de cinema hoje? Eu não sei se eu investiria. É um negócio que está arriscado. Nenhum está aberto hoje. Será que vai voltar da pandemia? Talvez volte, não estou dizendo que não vá não. Mas eu não gostaria de correr esse risco, porque é um negócio que pode não voltar a existir o cinema com o streaming, né? Hoje todo mundo tem um cinema em casa. Então aí depois ele vai olhar a rentabilidade do negócio, porque ele vai precisar de informação, de faturamento, de essas informações do que está por trás do faturamento, do que está por trás do custo, e vai ter que falar com os franqueados, como a gente já falou aqui. E deixa eu te perguntar, tem como você cometer erros ao analisar uma rentabilidade? Tem erros que as pessoas cometem ao analisar? Tipo assim, por exemplo, você citou lá que às vezes não é só o faturamento, às vezes tem que olhar o lucro, às vezes tem que saber como esse lucro está deduzido, dos custos, etc. Tem erros comuns que as pessoas cometem ao analisar a rentabilidade? Tem diversos erros. Quando você olha a rentabilidade, você tem que olhar todas essas componentes que eu falei. O primeiro erro é o pessoal não analisar tudo isso. E o segundo é o pessoal olhar, analisar e fazer uma projeção de resultado daquele negócio meio que fora da realidade do que ele pode executar. Ser excessivamente otimista. Eu acho que também você não pode ser tão pessimista que você não faz nada. Mas eu acho que você tem que ter segurança num cenário realista de que você consiga realizar aquilo, né? Então, e olhar os números no nível de detalhe maior, como eu já falei. Não adianta ficar dentro da superficialidade. E assim, o número de clientes, por exemplo, que aquela loja normalmente costuma ter. Por exemplo, se uma marca é mais antiga, ela tem mais clientes, entre aspas. Isso ele é um bom medidor de rentabilidade ou não? Ou rentabilidade está falando só realmente do número que está no papel? Porque, por exemplo, como a gente sabe, cada franquia tem franquia de shopping, de rua, você vai analisar a rentabilidade pareado com outras franquias que já existem, só que você também não sabe se a franquia vai dar certo ali naquele lugar, porque é um novo teste. Então você acha que, por exemplo, analisar também o número de clientes que essa empresa tem, ele é um fator determinante da rentabilidade? O número de clientes está dentro de faturamento, é determinante. Por isso você tem que ver, você está indo para determinado ponto comercial, pode ser rua ou shopping. É importante você analisar o fluxo de comércio ali. Existem até algumas técnicas de contagem de pessoas, quantas pessoas passam por minuto, e você consegue comparar um ponto do outro. Isso é importante. Às vezes você fala, esse ponto é melhor, aquele ponto é melhor. Faz o seguinte, para na frente, conta quantas pessoas passam por minuto. Esse aqui passa 30, esse aqui passa 15, qual que é melhor? Então, fim de papo, fim de discussão. Então, tem formas de você mensurar isso de fato. Mas é muito importante você tentar buscar dentro da história da franqueadora uma loja que esteja em condições similares, mesmo que seja outra cidade. Então, eu estou indo com essa marca aqui para um shopping popular, passando muita gente, alto fluxo, então vamos analisar um shopping assim que ela já esteja similar. Será que a marca é uma marca popular? Não adianta você levar uma loja, uma franquia de classe social A para um shopping de classe social C, D, e achar que vai vender porque passa mais gente. Então, análise de fluxo é importante e também análise de perfil, né, do público que está ali presente. E, por exemplo, o investimento inicial que eu vou ter para ter uma franquia, ele é uma coisa que eu tenho que também estar em mente na hora de analisar a rentabilidade? Por exemplo, às vezes é rentável, mas não rentável o suficiente para pagar meu investimento em X meses. Uhum. Então, você acha que um fator também que eu devo levar em consideração ao analisar a rentabilidade é saber qual é o investimento inicial? E o que você acha sobre isso? Eu acho que sim. Quando você vai comparar as franquias que você tem disponível, às vezes
você pode ser uma melhor escolha você escolher uma franquia que tem uma rentabilidade pior, mas em relação ao investimento o retorno ser maior. Então pode ser melhor. Por isso você tem que comparar seu investimento. Qual que é melhor? Pergunta aqui. Uma franquia que dá 10 mil, que você investiu 100, ou uma franquia que dá 15 mil, que você investiu 300. Então é importante você comparar. Porque se você pega essa aqui que dá 10 e você investiu 100, com 300 você faz 3. Né? 3 vezes 10 dá 30, dá o dobro que a outra. Então você tem que comparar dentro da tua escolha inicial quanto que é o investimento. Sem dúvida tem que pôr isso na balança. E qual que é a hora certa de eu analisar? A gente falou um pouquinho disso ali, só que eu ainda queria ir um pouco mais a fundo. Qual que é a hora que você determina a melhor hora para você analisar a rentabilidade? É depois que eu já selecionei alguns por afinidade, já tem mais ou menos umas 3 que eu me interessei. Essa é a hora de analisar a rentabilidade ou não? Ou antes mesmo de eu fazer esse afunilamento, eu preciso já ter analisado a rentabilidade? Qual que é a hora? O cara que está escutando isso aqui, ele fala, que horas que eu preciso olhar a rentabilidade? Eu acho que depois disso, afinidade, né, um segmento que você... Você escolhe quantas? Me fala um número aí. Quantas eu escolho para depois olhar a rentabilidade? Eu vou escolher quantas? No método Reta, a gente ensina você a colocar 6 no funil. Então você vai escolher 6 para colocar no método Reta. E a primeira avaliação do método Reta é rentabilidade. Então depois de escolher essas 6, mais ou menos por afinidade. Isso. E eu ensino você a escolher as 6 para chegar dentro do funil da rentabilidade. Então a gente passa para... E a dica que eu dou aqui já de forma mais superficial, olhe os segmentos, como é que foi o resultado dos segmentos nesses últimos anos, como é que ele tem crescido, como é que ele tem se comportado. Olha para a empresa, como é que essa empresa tem se comportado nos últimos anos, quantas lojas ela abriu, quantas lojas ela fechou. Se a empresa está fechando loja, você vai entrar... Né? Tudo isso antes de rentabilidade. Você começa a analisar como é que está o momento do segmento e o momento daquela franquia que você está entendendo que pode ser a franquia que você vai escolher. Então, você tem que olhar para o momento. Depois disso que vem a rentabilidade encabeçando o método Reto. Uma coisa que você falou aí também muito, muito interessante. A gente citou durante o episódio inteiro muito a questão da rentabilidade da franquia. E agora, a rentabilidade do nicho ou do setor, ele também é uma coisa que você tem que levar em consideração? Eu tenho que olhar o setor de alimentação, ele é um setor rentável ou não? O setor de vestuário, ele é rentável ou não? Ou só me interessa a rentabilidade da franquia? Eu acho que rentabilidade, dessa forma que eu estou falando, no detalhe, você vai olhar na franquia. Porque se o setor cresce, é porque ele tem rentabilidade. Então, você tem lá esses setores, alimentação, moda, educação, são setores de bilhões de reais. Então, com certeza, tem marcas ali que dão rentabilidade. Senão, não seria tão grande e relevante e não estaria crescendo. Então, eu acho que você tem que olhar para a sua afinidade, para o desempenho do setor. E aí depois o desempenho da franquia, não estou falando de rentabilidade, estou falando de desempenho, como é que ela tem crescido. Que aí é um outro critério que depois a gente vai se aprofundar aqui na tempestividade. Mas primeiro você pode fazer um pente fino, olha as 100 franquias. O módulo 2 do meu curso é isso, a gente põe as 50 da ABF, as 100 da Exame, a gente olha 100 franquias. Está lá o crescimento nos últimos anos e a gente começa a ver quais são os segmentos que estão melhores nesse momento e quais são as franquias que estão liderando esses segmentos. Aí a gente começa a ter uma informação para a gente começar a avaliar dentro do método Reto. Aí vai vir um método que vai exigir, né, um nível de informação grande de cada franquia dessa. É difícil errar. Se seguir direitinho, é difícil errar. Agora, sozinho, desavisado, acreditando em conde vigário aí que tem um monte por aí, é fácil, aí é sorte. Você acha que quando a pessoa, beleza, saiu desse episódio aqui, o cara tá, beleza, velho, eu sei que é muito importante eu analisar a rentabilidade. É fácil ou é pelo menos acessível que a pessoa consiga analisar a rentabilidade daquilo ali? Ou você acha que é muito difícil com que a pessoa que está querendo comprar uma franquia, ela tenha acesso a todos esses dados? É difícil porque as pessoas têm informação limitada, até porque elas às vezes vêm de outros segmentos. Então, eu falei uma coisa aqui no início desse podcast aqui. Faturamento é número de cliente versus ticket médio. Olha só, isso é uma coisa básica para gente que está
vivendo com isso há mais de 20 anos. É o valor médio gasto por cliente versus o número de cliente. A maioria das pessoas que estão procurando a franquia vem de outros segmentos, é novo no mercado, não tem essa experiência. Então, informações como ela nem sabe. Então, sem ter um conhecimento prévio sobre como as coisas funcionam dentro de um negócio e dentro de uma franquia, é difícil ela fazer uma avaliação que consiga reduzir consideravelmente o risco de erro dela. Beleza, Guerra. E para a gente fechar o episódio de hoje, eu queria que você sintetizasse para mim assim, qual o peso que analisar a rentabilidade tem ao escolher uma franquia? Cara, o peso é 100%. Né? Quando eu falo que o Reta são 4 pilares, até pensando agora, eu falo, os 4 pilares são 100%. É aquele negócio, se você errar um, você não vai ter 75. Se você errar um, você erra tudo. Então, os 4 são necessários. A rentabilidade, a tempestividade, a alma da empresa, que é a liderança dela, e a escala, a capacidade de gerar escala para todos os franqueados. Então, se você errar na rentabilidade, não adianta acertar nos outros. Se você errar num deles, não adianta acertar no outro. É fundamental, é 100%. Sem isso, ninguém vive. E é incrível como as pessoas compram franquia na emoção, sem nem entender de onde que está vindo aquela rentabilidade. Massa, Guerra, ficou bem claro aí que a importância da rentabilidade de uma franquia. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!